Então vamos que vamos, seja super bem-vindo Seja super ao bem-vinda. 9º episódio do Faça um Bom Dia Cast. E hoje vamos compartilhar e você vai aprender a como vencer o medo de falhar, de fracassar, utilizando apenas a sua mão. Então roda a vinheta e vamos lá. Como assim, Júlio? A gente vai superar o medo de falhar utilizando apenas a mão. Exatamente. É mágica. Não é mágica, é método. Com a sua mão, são 5 estratégias simples, práticas para você implementar aí no seu dia a dia, para que você possa vencer muitas vezes esse medo que tem impedido você de viver os seus sonhos, tirar projetos do papel e que gera paralisia, porque o medo faz isso com a gente. Você tem um objetivo, você tem uma visão, você tem um sonho, só que o medo trava, o medo bloqueia, o medo faz com que você vá morrendo pouco a pouco, matando sonhos, projetos, até mesmo a vontade de viver. Fica estagnado, Fica né? estagnado. Nada e não sai do lugar. E olha para si. Você sabe que tem capacidade. Você sabe que tem realmente condições de fazer acontecer. E até, às vezes, vendo pessoas que você julga ter menos condições que você, alcançando os resultados que você deseja. E isso dói. E anota essa chave porque ela é muito poderosa. Na guerra da comparação, a sua autoestima sai ferida. Como o cérebro ele tem essa programação de o tempo todo que ele está caçando coisas para se comparar, ao invés de você se comparar, você pode começar a se inspirar. Essa pessoa que está alcançando sucesso, você abençoa, porque tudo aquilo que a gente abençoa, a gente atrai. Então, hoje você vai aprender 5 estratégias práticas para vencer esse medo de falhar. Sendo a primeira, entender e compreender que o medo, ele é natural. Existe o medo natural e o medo imaginário, o medo criado. O que é o medo, Júlio? O medo nada mais é do que o nosso corpo, o nosso cérebro, trazendo uma informação de ei, atenção, você está em risco, você está em perigo. É só Alerta, isso. liga a sirene vermelha. Exato, alerta. Tá tendo algum perigo, porque o cérebro ele tem uma programação de sobrevivência. Então, ele quer te manter apenas sobrevivendo. Ele quer economizar energia para isso. Para isso, ele vai fazer e ter aquelas conversas sabotadoras para que você continue no mesmo lugar, fazendo o que sempre fez, porque para ele já está conhecido. Qualquer coisa fora disso, ele já liga esse alerta. Então, ter medo é natural. Agora, a grande questão é, o que você faz com esse medo? E para isso, é essencial você aprender a distinguir os medos. Existe o medo natural. O que é o medo natural? Cara, às vezes você está na beira de um precipício. A sua vida corre um risco real. Então, quando você está ali diante daquele risco real, é melhor você evitar. É o seu sistema, vai ligar lá. Sai daí, Sai daí, corre, paralisa, as pernas tremem, ou então congela tudo. Existem várias reações do medo, mas o que eu quero trazer e que é importante para você, para vencer o medo de fracassar, é entender, existe o medo natural, e tá tudo bem. E existe o medo imaginário e sabotador, que é quando você está diante de um sonho, diante de uma oportunidade, você imagina o quê? Que vai dar errado, que você não vai conseguir, que você não é bom o suficiente. E essa imaginação negativa, como o nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, gera em você um estado de paralisia, gera em você uma estagnação, gera em você um estado que te faz procrastinar, gera em você um estado de improdutividade. E quando você consegue fazer essa distinção entre o medo real e o medo imaginário, as coisas começam a ficar mais simples para você vencer cada um desses medos. Porque se é a minha imagem, se é uma imaginação que eu estou tendo, está no seu controle, concorda? Sim. Isso você consegue controlar, isso você consegue mudar. E aqui eu já deixo uma outra chave poderosíssima para você, que é onde a fé não existe medo. O que é a fé? É quando você olha para aquilo que você quer, para o seu futuro, para os seus sonhos e acredita piamente que você vai conseguir, que você vai realizar. Você cria uma imagem mental de que as coisas na sua vida vão dar certo. Isso não é ilusório. E como é bom quando você tem essa imagem dentro de você, quando você tem essa imagem criada, nos traz um estado de ânimo, nos traz um estado de energia, porque a gente acorda, cara, hoje eu vou fazer acontecer, hoje eu vou realizar, porque você escolheu reprogramar sua mente para a fé, para uma imagem positiva. Isso é muito poderoso e é o nosso primeiro passo. Júlio, falar é muito fácil, eu não consigo fazer isso.
Aí já entra um outro ponto. Isso é uma verdade para você. Se você já chega falando, eu não consigo fazer isso, Henry Ford ele falava o seguinte: se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, em qualquer um dos casos você vai estar certo. Então, quando eu estou te falando algo que é simples, que se você aplicar você vai ter resultado, porque não é só da boca para fora que eu falo, são estudos, é um método, pessoas colocam em prática e têm resultados com isso. Se você experimentar, você vai conseguir reprogramar. Por que não acreditar que você pode? Por que não acreditar que vai dar certo? Por que não? Eu não posso, eu não consigo. Isso é só uma verdade absoluta no mundo que você está vivendo hoje. Por que não se questionar? Por que eu acredito que eu não posso? De onde é que vem essa fala? Quais evidências você tem de que não vai dar certo? Boa. Quais evidências você tem de que você não é capaz? Quais evidências que você tem que você não vai conseguir? Você ainda nem entrou em ação. Por isso, nesse primeiro passo, eu só quero que você entenda isso. Ter medo é natural, tá tudo bem. Agora, o que você vai fazer com esse medo? Júlio, mas isso daí que você falou eu já sei, eu já penso positivo, eu penso que vai dar certo, mas nunca dá certo. Quanto tempo que você pensa que vai dar certo? Quanto tempo você consegue manter essa imagem positiva na sua mente? Porque a grande verdade, família, é que a maioria das pessoas no primeiro obstáculo desiste. No primeiro obstáculo fala, realmente, eu sabia que já não ia dar certo. Já começou pensando nisso, né? Que não vai dar certo. Aí vem qualquer obstáculozinho que já para. Não, aqui para você fazer um bom dia, para você bater no seu peito e dizer, cara, eu nasci para vencer, é entender. Vai ter obstáculos, vai ter desafios. E aqui você aprende a como superar cada um deles. Por isso que é essencial reprogramar. Por isso que é essencial você reprogramar, sim, a sua mente, reprogramar os seus comportamentos, reprogramar o seu diálogo interno. Qual é a voz que hoje passa na sua cabeça? Não é às vezes, pensei positivo, vai ser positivo, não. É a manutenção desse pensamento, é aí que vai fazer a diferença. É quando vier o desafio e vai vir, quando vier o obstáculo e vai vir, você se manter convicto da sua imagem mental criada por você. Isso que é a grande diferença. Essa é a diferença que faz a diferença. E aí entra também a importância da espiritualidade nisso tudo. Porque quando você tem fé, você consegue ultrapassar barreiras, ultrapassar limites. E onde há fé, não habita o medo. Onde há luz, não habita a escuridão. O que o medo faz? Vencedores, é tão bom olhar a vida dessa maneira. O medo é uma escuridão. Você olha e parece que é algo aterrorizante. E a fé é essa luz. A fé é essa certeza. E a fé, ela não é improvisada. Por isso que é a manutenção diária. Eu penso positivo, eu falo positivo, mas não dá certo. Qual é a convicção que você tem dentro de você? Quanto tempo que você se mantém? Ou no primeiro desafio, ou na primeira obstáculo, você já para? Essa é a grande sacada. É a persistência, é a resiliência, é a antifragilidade. É olhar para os seus desafios e falar, cara, agora está aqui uma oportunidade de crescimento. Não olhar para o desafio, para o problema. Nossa, minha vida está cheia de problema. Ai, que saco. Minha vida é problema atrás de problema. Ô mentalidade derrotada é essa, sabe? Sabotadora. Sabotadora bilhões. E qual é a grande diferença entre o vencedor e o derrotado? É a história que conta da própria história. Qual a história que você conta para você? Quando você olha para a sua história, para tudo que você já vivenciou, se você aprende a reprogramar, você olha para você como um vencedor, como uma vencedora, porque você está aqui hoje. Os desafios que você ultrapassou, os desafios que você venceu, quantos medos você lá atrás você já vivenciou e hoje você tem provas concretas na sua vida para dizer, eu realmente nasci para vencer. Bater no seu peito, aprender a ativar esse estado de energia, esse estado de entusiasmo, esse estado de persistência, esse estado de vencedor, de vencedora, de guerreiro, de guerreira, que já está aí dentro de você. Porque dentro de nós já existe tudo que nós precisamos. Não há necessidade de procurar fora. E a viagem mais incrível que a gente pode fazer é a viagem que a gente faz para dentro de si mesmo e tem essa grande descoberta, essa grande expansão de consciência. Muitas vezes o que pode estar faltando é um método, um passo a passo. E essa é a grande realidade. Enquanto você não investe em você, você vai vivendo, ou melhor, sobrevivendo, sendo manipulado, sendo massa de manobra, sendo simplesmente um alienado em meio a todo o potencial que já existe dentro de você. Então é dar um basta, cara. Basta de merda quentinha, basta de uma vida mais ou menos. É viver e querer viver a sua melhor versão.
entendendo sobre quem você verdadeiramente é. Autoconhecimento. Isso é libertador. E anota essa frase porque ela é poderosa. Enquanto você não toma consciência, você vive pelo inconsciente e acha que tudo é destino. A grande verdade é que as programações, a maneira como você fala para você, o diálogo interno que você tem, os comportamentos, onde você vai, não foi você que escolheu. Isso foi programação pelo ambiente que você tem vivenciado. É questionar tudo isso para viver essa liberdade. É como se fosse, né, sair da gaiola. Aquele pássaro que está ali preso na gaiola, que sabe que pode mais, mas se sente ali limitado. Você pode voar cada vez mais alto. Você pode ativar uma águia vencedora que existe dentro de você para voar, para ultrapassar limites, para assim bater no seu peito e falar: eu realmente sou melhor do que imagino. Isso não é prepotência, isso é fé, isso é certeza. E é para isso que existe a comunidade Faça um Bom Dia, para você viver toda essa reprogramação essencial para pilotar a sua vida e construir sim a sua própria história, vivendo a sua melhor versão, reprogramar sua mente, reprogramar aquilo que você fala para você, a sua linguagem, reprogramar suas emoções, ter inteligência emocional. E qual é o segundo passo, Júlio, para a gente vencer o medo de fracassar? É você ter um olhar desassociado da situação, Como do assim? momento. Vou explicar. O olhar associado, imagina você num cinema. Você tá ali naquela poltrona assistindo o filme, vendo toda aquela cena. Você tá desassociado à cena. Isso é o olhar desassociado, em terceira pessoa. Você tá vendo de fora. Você está vendo de fora. O olhar associado é como se você estivesse lá no filme, vendo toda aquela cena, participando, de fato, da situação que está acontecendo ali, daquele filme. Esse é o olhar associado. E qual é a grande sacada? Em se olhar de maneira desassociada para vencer o medo de fracassar. Quando você está associado, você está dentro da cena, é como se você só conseguisse enxergar aquilo que seus olhos podem ver ali naquele momento. As suas emoções estão mais intensificadas. A flor da pele. A flor da pele. E quando você desassocia, você consegue ver aquele momento, aquela situação em um panorama por cima. Você consegue enxergar além do que os olhos podem ver. Você consegue enxergar de uma maneira mais ampla toda a situação. Além de diminuir aquelas emoções que estavam tão intensificadas. Então você consegue direcionar mais a sua decisão, ter uma decisão mais assertiva. E o que você pode fazer de maneira prática para vencer esse medo de fracassar e entender que você sim é maior do que os seus medos? Você pode pegar um papel. Nesse papel você vai escrever, cara, qual é o medo que eu estou sentindo hoje? Por exemplo, eu tenho medo de fazer uma apresentação. Você escreve, eu estou com medo de fazer uma apresentação. Só esse processo de você escrever em um papel, isso vai gerar um processo de desassociação. Quando você olhar aquele medo no papel, você vai entender, cara, eu sou maior do que esse medo. Isso vai dar para você uma certeza. O que eu posso fazer agora? É um processo maravilhoso, é uma técnica muito incrível de desassociação e muito mais do que isso, de você encarar os seus medos, porque muitas vezes a gente não encara, quando fica só na mente a gente pode ficar vagando. Então se você quer ter concretude em todas essas técnicas, realiza isso. Nesse segundo passo, anota e encara o seu medo, para que assim você entenda de uma vez por todas quem é que manda, para que assim você mostre quem é que está no comando. É muito poderoso. E a partir daí a gente já vem para o nosso terceiro passo. O terceiro passo é você olhar para a sua história e recuperar recursos. O que isso significa? É você olhar para a sua história e ver, cara, quais foram os momentos que você mais cresceu? Foram os momentos que estava tudo tranquilo ou foram os momentos mais desafiadores? Sim, foram os momentos mais desafiadores. Isso eu não tenho dúvida. Se você olhar, você vai saber disso. E olhar para tudo aquilo que você já venceu. Olhar para suas conquistas. O que você conquistou? Muitas vezes isso se perde porque a mente está programada para ficar focando no negativo. Parece que na sua vida só foi o caos, não. Respira, um olhar desassociado e começa a notar também, cara, quais foram as vitórias que eu já tive. E as vitórias para você. Não é o que foi vitória para o outro, que o outro achou, deixou de achar, não. Olhe para sua história, os momentos que você já ultrapassou, os momentos que você venceu, os momentos que você encontrou em você. Uma força que nem você sabia que tinha. Quais foram esses momentos? E quando você recorda esses momentos, como o nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, você traz para você um estado de força, um estado de coragem. Porque se eu já ultrapassei o medo uma vez, eu só estou diante de outro.
Agora, quando você olha para você e fala, nossa, eu sou um fracasso, só focando no negativo, você traz para você, e eu quero que você entenda bem isso, um estado de desânimo, um estado de insegurança, não um estado de coragem, um estado de fortaleza. Por isso que fazer essa ressignificação da sua história é essencial. Entender que nessa história você venceu e que agora você só está diante de um novo desafio e que você tem total capacidade de superar, de vencer, de ultrapassar e ao encontro dos seus maiores sonhos. Porque sim, você é melhor do que imagina. Eu não falo isso da boca para fora. Eu falo sim para te inspirar, para te incentivar, para te dar um chacoalhão e falar, cara, vamos, vença esses medos. Você é maior do que eles, anota, encara e faça o que poucos fazem para chegar onde poucos chegam. Pode olhar à sua volta. Você vai perceber que a maioria das pessoas simplesmente jogam as coisas, os desafios para debaixo do tapete e vai acumulando. As pessoas olham para a sua história de maneira fracassada, de maneira derrotada. Não faz esse processo de ressignificação. Por quê? Porque acha difícil demais, acha desafiador demais, aí vive comprando coisas para tentar ser o que não são. Tem, mas não são. Isso gera um vazio interior, entende? Agora, quando você faz a viagem mais incrível que você pode fazer, que é a viagem para dentro de você mesmo, você desperta o seu verdadeiro potencial. E é ser para ter. É ser, fazer e ter. Quando você segue essa lógica, plantio, cultivo e colheita, quem sabe o que planta não precisa temer a colheita. Continue continuando. E quando você ativa esse estado de vitória, esse estado de guerreiro, de guerreira, olhando para a sua história, agora a gente está pronto. Você está pronto para ir para o próximo passo. Então, o terceiro passo é anotar os seus momentos de vitória. E momentos de vitória não são apenas aqueles que você ganhou uma medalha, ganhou um troféu, momentos muito extraordinários. Exato. Cara, sabe aquele dia que você não queria levantar da cama e você levantou? É entender que sim, isso é uma vitória. Sabe aquele dia que talvez você queria tomar um refrigerante e você disse não para um refrigerante? Isso é uma vitória. É olhar para pequenos momentos no seu dia a dia e intensificar isso como uma vitória para você. O que para muitas pessoas passaria de maneira banalizada, você foi lá e realizou. Às vezes seu primeiro trabalho, seu primeiro emprego, que você teve que vencer o medo do julgamento, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Uma prova muito difícil que você passou, uma prova para tirar sua habilitação. E é sobre isso, vencedores. As grandes vitórias na nossa vida estão nas pequenas coisas do dia a dia. É quando a gente levanta antes do despertador tocar. Cara, isso é uma vitória. É quando você é consistente nas suas atividades, nos seus afazeres. É entender e começar a celebrar mais esses pequenos avanços que são grandes avanços. Por quê? Porque a verdadeira vitória, a grande vitória da nossa vida, não acontece do dia para a noite. Acontece com pequenas vitórias diariamente. Por isso que não espere, faça um bom dia. É só por hoje levantar, bater no seu peito e fazer o seu melhor. Só por hoje entregar o seu melhor, até mesmo porque eu não conheço ninguém, família, que se arrependeu de ter entregado o seu melhor. É verdade. Então é fazer esse processo de ressignificação e que você pode começar até mesmo hoje. Olhar para a sua vida e celebrar. Fazer de momentos simples, momentos especiais. Cara, às vezes aqui, ó, tomando uma água. Entender toda essa graça, essa bênção que a gente está vivo, que é você estar aqui agora. Como isso é incrível. É olhar a vida e colorir a nossa vida. E o nosso quarto passo, Júlio, qual é? Entendendo tudo isso, o nosso quarto passo também é reprogramação. Reprogramação do quê? É a reprogramação do que significa fracasso para você. A reprogramação do que significa erro. Porque muitas vezes você não faz porque você tem medo de errar, você tem medo de fracassar, beleza. Só que o que é o erro para você? O erro é uma oportunidade de aprendizagem. Olha só que sacada. Eu não erro, eu aprendo. Anota isso, tatua isso, escreve bem grande. Eu não erro, eu aprendo. Nossa, Júlio, que prepotência, você não erra. Exato, família. Nos erros, a gente olha e pergunta, o que eu posso aprender com esse erro? Como eu posso fazer de uma maneira diferente para alcançar o resultado que eu quero ter? Isso é incrível, testa, pô, tira do papel, entre em ação. Faz o que poucos fazem. E quando você entrar em ação, não teve o resultado que você quer ter, troca a maneira que você está agindo. Agora, qual é o grande problema? A maioria das pessoas fazem o que sempre fez e querem resultados diferentes. Isso não vai rolar. Einstein uma vez falou o seguinte: a mente que criou um problema não vai ser a mesma mente que vai solucionar ele. E é sobre isso, é sobre você olhar
para o erro como uma oportunidade de crescimento, não como um obstáculo que vai te paralisar, mas como um degrau que vai fazer com que você chegue e se aproxime cada vez mais dos seus sonhos. Por quê? Quando você chega lá e realiza e você vive o seu sucesso, o sucesso ele é construído de fracasso em fracasso. Você erra, você aprende, você erra, você aprende, você erra, você evolui, você erra e você evolui. E é 1% a cada dia. É melhor que ontem, melhor ainda amanhã, seguindo sempre, sempre em frente, família. Não tem como chegar onde você quer chegar sem errar. Não tem como você chegar onde você quer chegar sem viver um momento de fracasso. Você vai passar por isso. E o que que diferencia de quem chega lá de quem não chega? Não permita que um fracasso temporário Top. seja um fracasso permanente na sua vida. É exatamente sobre isso. Quando você reprograma a maneira como você olha para a sua própria história, uma coisa está diretamente ligada com a outra, que cada um desses passos você começa a perceber e a desbloquear a sua própria história para que você não permita que um fracasso temporário se torne um fracasso eterno. É tudo uma questão de aprendizado. Ser um eterno aprendiz nessa vida. E com isso a gente já vem e já emenda o nosso quinto e último passo, que é simplesmente, ao invés de querer dar grandes passos para viver tudo que você quer viver, é você entender que são com pequenos passos todos os dias. Porque um pequeno passo dado vai ser sempre melhor do que um grande passo procrastinado, vencedores. Quando você vai correr uma maratona, 42 quilômetros, uma meia maratona, que são 21 quilômetros, que eu já corri, tudo isso começa com um passo. É o primeiro passo. Depois você foca no próximo passo. E é de vitória em vitória que você vai construir a sua grande vitória. De glória em glória. Vitória atrai vitória. Glória atrai glória. Ao invés de querer sair do 8 para o 80, entenda o processo, que é o que a maioria das pessoas hoje não querem viver. Quer o resultado rápido, quer o prazer rápido, quer tudo para ontem. Só que do 8 para o 80 existe o 9, o 10, o 11, e é isso que vai fazer com que você viva essa maturidade. É nesse processo que você vai ver essa expansão. E é sobre isso, é você viver essa lapidação nessa vida. E aí entra a importância de você celebrar suas pequenas vitórias, de você ser feliz no processo e não apenas quando a grande vitória chegar. Aí vive no eterno quando eu chegar, quando eu conquistar, quando isso acontecer, não. E vive triste. Vive triste, a felicidade é hoje, a felicidade é agora, e você pode construir isso com a sua atitude. É com pesar que eu digo isso, mas é uma grande realidade. A maioria das pessoas estão apenas sobrevivendo, sendo manipuladas, alienadas, sem tomar consciência do seu verdadeiro potencial. Aprenda de uma vez por todas, aplique esses 5 passos para você construir a sua própria história, para você despertar o seu verdadeiro potencial, a sua melhor versão. Não é mágica, é método. Viva o processo. Plantio, cultivo e colheita. Nunca vai falhar. Quem sabe o que planta não precisa temer a colheita e entregue todos os dias o seu melhor. Por quê? Eu não conheço ninguém que se arrependeu de ter entregado o seu melhor. Você conhece? Não. E aqui fica o nosso convite para você fazer parte da comunidade Faça um Bom Dia. Para você viver toda essa reprogramação, eu vou segurar na sua mão, eu vou estar junto com você. Você pode vivenciar tudo isso. Tem o link logo aqui embaixo para que você possa conhecer a comunidade Faça um Bom Dia, que é o meu treinamento completo para que você possa, de fato, viver a sua melhor versão em menos de 3 meses. Vai ser um grande prazer ter você conosco. Gratidão pela sua vida, pela sua companhia. Falou, valeu! E não, antes do falou, valeu, família, curta, comenta e compartilha. Depois de curtir, comentar e compartilhar, se fez sentido para você, se agregou valor, agora a gente diz. Falou, valeu.